Gravando. Agora meus slides. Turma, seguinte. Se só puder ficar uma coisa da nossa aulinha de hoje, eu quero que fiquem as primeiras palavras só. As primeiras, tipo assim, os primeiros 10 minutinhos já são suficientes, tá? Então, vamos começar rezando a nossa oração. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço-te perdão pelos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se tiver alguma coisa dando errado, vocês me falam, tá? Então, assim, antes de começar a falar propriamente dos mandamentos, ele dá uma introdução aos mandamentos, lá quando ele fala. Oi? Também. Alguém tá falando? Pronto, ele dá uma introdução quando ele fala os dois grandes mandamentos, tá? Então, nessa introdução, ele fala assim coisas que eu vou só dar uma pincelada, mas assim, se vocês só pudessem guardar uma coisa no coração, seria essa primeira parte, né? Óbvio que toda a outra é muito importante, né? Óbvio, a mais importante de todos, né? Mas assim, só para preparar o nosso coração, porque assim, quando a gente vê lá no catecismo, são assim, vamos aprender os 10 mandamentos, vamos decorar os 10 mandamentos, né? Então, às vezes é passado isso pela própria idade, né? Como se fosse assim, uma coisa assim de regras, né? São só regras que a gente tem que seguir, né? Há regras que alguém fez, que algum legislador fez, que eu vou ter que cumprir. Como se fossem, assim, regras feitas por um Deus caprichoso, né? Que ele só quer que eu faça a vontade dele, né? E muitas vezes a pessoa cresce com isso e realmente se afasta da religião por não entender, né? A essência do que é um mandamento da lei de Deus, né? Então, assim, quando você começa a preparar seu coração, primeiro, para amar a Deus no sentido de que ele é um pai bondoso e amoroso, tudo que vem do nosso pai, da nossa mãe, assim, tudo que a gente fala para os nossos filhos tem um sentido, né? Então, se eu digo assim, filho, você não pode comer doce à noite. Então, assim, se eu não explicar para ele, fica só como se fosse uma regra, né? Não posso comer doce à noite, beleza. Mas por que não pode comer doce à noite, né? Porque pode prejudicar o seu sono, tem uma maior incidência de cáries comendo doce à noite, se não escovar o dente, enfim. Existe um motivo por trás, né? E a mesma coisa são os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Todos eles apontam para alguma coisa da natureza humana que Deus quer nos ensinar para que a gente seja humano de uma maneira plena, né? Para que a gente viva da melhor maneira possível e faça com que a nossa vida se concretize da forma como Deus nos criou, né? Então, não são leis feitas por uma pessoa qualquer, né? São leis propostas positivas e negativas, né? Que elas são de alguém que nos ama profundamente. E principalmente essa pessoa nos fez, né? Então ninguém entende mais da natureza humana do que o próprio Deus. Então, quando ele nos pede alguma coisa, por mais que a gente não entenda, o nosso coração deve estar aberto por isso, né? Porque foi ele que fez, ele nos ama, né? Então, o nosso coração deve pensar primeiro nisso. Poxa, por que Deus está me pedindo isso, né? Então, dito isso, a gente vai começar, né? Então, assim, rapidinho, né? Os mandamentos, eles não foram dados, né? Assim, número 1, número 2, número 3, né? Eles foram dados em forma escrita, né? Você vai até ver que tem um parágrafo que ele descreve, é uma descrição, né? A igreja fez de uma forma didática em colocar, em resumir em uma frase, né?
Mas quando recebeu, por exemplo, a tábua de Moisés, era uma descrição. Ah, você não adorará outros deuses, babá, babá, uma descrição, né? Então, para ficar mais fácil para a gente passar na catequese, a igreja fez um resumo, né? Mas a igreja não editou os mandamentos, tá? A igreja apenas facilitou a maneira de ser repassado, tá certo? É o primeiro, né? Então fica amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não usar o santo nome de Deus em vão. E terceiro, santificar os domingos e festas de guarda. Então vamos começar lá com o primeiro, tá? É, primeiro, primeiro, né? Quem amou primeiro, né? Deus amou primeiro. Então, assim, se Deus me fez, ele só me fez porque ele me amou primeiro, né? Antes que eu tomasse consciência de qualquer coisa, né? Deus idealizou, Deus fez todo o plano para a minha vida, sonhou com o que seria a minha vida e assim nos fez. Então, a gente já começa em desvantagem, né? Porque Deus nos amou primeiro, né? A partir de então a gente só vai correr atrás, né? Para poder amar também. Mas ele nos amou primeiro. Então começa daí, né? Então nosso primeiro dever é honrar e dar glória a Deus. Então, assim, se você pensar em hierarquia, né? Então, quem me amou primeiro? Deus. Então, ele me fez, né? Tudo que eu sou, ele me deu. Tudo que eu tenho, foi ele que me deu. Então, ele é mais digno de ser amado do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar, né? Porque esse amor tão supremo e tão sublime, na hierarquia das coisas, é fácil a gente compreender por que ele vem primeiro, né? Então, atualmente, é raro o pecado de idolatria, por exemplo, como era no Antigo Testamento. Tipo, adorar o bezerro de ouro. Então, você bota lá o bezerro de ouro e vai adorar. Isso é raro, né? Mas o que existe, na verdade, é uma idolatria de sentido hoje em dia, né? Então, o que é que as pessoas fazem? Elas tiram Deus da sua vida e elegem como deuses, né? É, ideologias, objetivos de vida, né? Até mesmo coisas materiais, no sentido de aquisição das coisas materiais, né? Mara, mas por que você está dizendo isso? Porque é fácil, né? Então, assim, se eu amo a Deus, adoro a Deus e elejo Deus como centro da minha vida, tudo que eu vou agir em função disso, né? É o sentido da minha vida. Se o sentido da minha vida é uma ideologia, você vê facilmente isso, por exemplo, na ideologia woke, né? Tem muitas pessoas que fazem da ideologia o próprio sentido da sua vida. Então, aquele é um Deus, né? A religião, falei religião, mas não foi ato falho, é verdade. Na verdade, é a religião woke, né? É uma verdadeira religião no sentido de ter um Deus próprio, eles têm um Deus próprio, e tudo que eles fazem em torno da ideologia, né, é como se fosse realmente algo religioso. Tem um ritual, tem os cânones, né, tem as regras, tem os mandamentos. Né? Então, se você tem um livro que fala sobre isso, então quando você vê, é uma verdadeira religião. Né? Então, eles tiraram Deus. Só um minutinho, só fechar aqui que os meninos estão falando. Então, você tira Deus da história, né, e coloca uma ideologia no lugar. Então, isso existe o tempo todo, né? As pessoas vivem sem o sentido em algo supremo, em Deus, né, e colocam qualquer outra coisa no lugar. E por que as pessoas colocam outra coisa no lugar, né? Porque nós, seres humanos, nós precisamos nos ater a algo superior. É uma coisa da natureza humana, do intelecto humano. Então, assim, você não vai viver sem eleger um Deus, entendeu? Todo mundo vai eleger um Deus. Por mais que a pessoa diga que é um ateu, o Deus dele é o ateísmo, ou é o panteísmo, ou é o gnosticismo, é qualquer outra coisa, mas ele vai colocar alguém no lugar, porque nós necessitamos disso, de crer em algo superior, tá? Então, como nós amamos a Deus, como nós exercitamos o nosso amor, né? Através da fé, da esperança e da caridade. Fé no sentido de crer em Deus, esperança no sentido de esperar em Deus e caridade relacionada ao amor a Deus. Então,
Nos próximos slides, quando eu falar fé, esperança e caridade, vai ser todos em relação à virtude teologal, tá? Ou seja, elas vão se referir a Deus. Então, fé, falando primeiro, né? Atos de fé. Deus não faz nada sem motivo. Então, assim, nós devemos ter atos de fé, de crer em Deus. Mesmo que nós, como eu falei para vocês, no primeiro momento a gente não entenda as coisas, né? Mas acreditar, né? Não duvidar, né? Não fechar o nosso coração para as verdades da fé. E sempre pensar, poxa, eu posso não entender isso, né? Mas Deus tem um motivo para ter feito dessa forma, né? E eu vou crer nisso, né? Eu vou acreditar nisso, né? E nós temos que ter, por exemplo, uma adesão explícita da mente às verdades, principalmente as novas. Principalmente as novas, que eu digo assim, as que a gente vai escutando. Então, por exemplo, quando eu estou falando aqui para vocês, ou quando vocês estão vendo no Fé Explicada, pode ter alguma coisa que seja nova para vocês. Então, vixe, que causem alguma estranheza, né? Então, primeiro, acredita, né? Poxa, eu acredito nisso daqui, né? Se a igreja está me ensinando, é realmente um ensinamento de Deus, então eu vou acreditar. Aí depois eu vou buscar entender, né? Então, esse passo inicial, ele é o ato de fé que nós precisamos demonstrar, tá certo? E é assim, não é sentimental. Ah, eu senti que essa é a palavra e eu vou acreditar. Não, é racional, tá? Então, eu tô lendo, racional, pô, não entendi, pô, já achei esquisito, né? Enfim, não bateu bem, mas eu acredito, né? Então, esse ato de fé. Em alguns momentos, ocultar a nossa fé equivale a negá-la. Então, assim, isso acontece muito hoje, né? Onde, sem dúvida, o catolicismo é a religião mais perseguida do mundo, né? Contudo, também os cristãos. Então, muitas vezes, você se calar significa você negar a sua fé, né? Porque com o nosso depoimento, nós fortalecemos com a fé, nós fortalecemos o outro, a fé do outro com o nosso comportamento, com o nosso exemplo, né? Então, assim, uma, uma, um exemplo bem fácil de entender. O Hanson foi lá para tipo uma dinâmica lá com os residentes e tal, de integração aqui no Canadá, né? E eles perguntaram, né, aquelas coisas assim, bem, né, de pessoal de RH, né? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua motivação principal para trabalhar e tudo? Aí o Hannes falou: olha, a minha motivação principal é agradar a Deus, né? É fazer o que Deus quer de mim, né? Servir a Deus. Então, assim, ele falou tranquilo na dele, né? E tudo. Aí, no final lá do momento, uma pessoa veio falar com ele: olha, eu fiquei muito, muito tocada pelo que você falou. Eu também sou cristã, sou católica, né? E assim, fiquei muito feliz por você ter dito isso, né? Foi uma coisa muito bonita. Então, assim, se nesse momento, né, ele se nega a falar qual é o verdadeiro sentido da vida, né? Qual é a verdadeira motivação para ele tinha deixado, por exemplo, a fé dessa pessoa adormecida, né? Então, assim, é muito importante que a gente dê o nosso testemunho, né? Um testemunho firme, um testemunho sereno, né? Mas que a gente também dê o nosso testemunho de fé por onde a gente vá, né? Poxa, então, assim, esconder a nossa fé faz com que a fé das pessoas também se enfraqueça, né? Então, você vê que tem vários estudos que mostram, né? Vários trabalhos que mostram quando uma pessoa, se tiver um grupo de pessoas, né? Onde as pessoas negarem, por exemplo, uma verdade, as outras tenderão a negar também, né? E o contrário também acontece, quando as outras tendem a falar a verdade, as outras pessoas tendem também. Então, a gente tem essa responsabilidade sobre a fé das pessoas, tá? Então, pecados contra a fé, basicamente são dois, a apostasia e a heresia. A apostasia é a rejeição total da fé, né? Então, em que momentos a pessoa pode apostatar?
fulano apostatou, né? O que é isso? Ele rejeitou totalmente a fé. Em que momentos a pessoa pode passar por isso? Por exemplo, quando ele cita no livro, né, um mau casamento. Quando a pessoa casa, por exemplo, com uma pessoa que não é católica, então a pessoa pode conduzi-la para outra religião ou simplesmente pode afastá-la do catolicismo, fazendo com que a pessoa rejeite sua fé, tá? O relaxamento, que é aquela pessoa que, é o católico não praticante, né? Não, eu sou católico, mas nunca vou à missa, ou vou só no Natal, e vou levando, e acaba negando, né? Não praticando mais nada, não conhecendo mais a sua fé, e com isso ele apostata, né? Ele nega a sua fé. E a soberba intelectual, por exemplo, os jovens quando entram na universidade, né? Então a gente tem que estar muito vigilante com os nossos filhos. Eles começam a conhecer as coisas, começam a ter ver ideias de professores e tal, e com isso negam a sua fé, né? Diante desse deslumbramento com o conhecimento, né? Que os professores, às vezes muito soberbos também, vomitam sobre eles, né? Então, assim, temos que preparar também nossos filhos para diante dessas situações, né, que o ambiente universitário, ele tende muito a isso, né, a soberba intelectual. E outro ponto também que ele fala são leituras imprudentes, né, muitas vezes a gente pega um livro, né, de um autor protestante, com ideias protestantes, e como a gente, às vezes, a gente não aprofunda na nossa própria fé, a gente vai absorvendo aquilo e não sabe o que é protestante, né? Não, tá falando de Deus, tá valendo, né? Tá ótimo, mas não é assim, né? Porque tem muitas coisas loucas, muitas coisas que vão completamente contra a doutrina católica nas doutrinas protestantes, tá, gente? Então, assim, muito cuidado, muito cuidado. Eu estava vendo um podcast do Bernardo Kirchner e ele fala muito, né? Ele foi presbiteriano, então ele conhece muito a religião protestante, né? E, gente, é muita ideia louca, é muita heresia, é muita loucura. Então, assim, se a gente não tomar cuidado com as nossas leituras, isso vai entrando na nossa cabeça e corroendo a nossa alma, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, assim, por exemplo, eu tomo muito cuidado, eu só leio, eu leio sobre o protestantismo com autores católicos, né? Porque aí ele vai dar o contraponto, vai explicar onde é que tá errado, onde é que não tá. Então, assim, eu conheço a minha fé mais e conheço a doutrina protestante. Então, também, se for ver algum podcast em relação a isso, procura também podcasts católicos, tá? Que as pessoas vão dar o contraponto, vão explicar melhor e a gente só cresce na fé, tá? Ilmara, você tem. É pra gente ter medo? Não, é óbvio, gente, é pra gente ter medo. Você é formado em teologia? Eu não sou. Então, assim, a pessoa pode me dizer uma asneira, uma loucura, e eu vou acreditar naquilo, aquilo vai fazer parte do meu raciocínio, e com aquilo ali, eu posso cometer vários erros, entendeu? Então, é óbvio que eu tenho que ter medo, né? Mas é uma prudência, é um medo que, na verdade, é a prudência, né? De você se saber limitado, né? Eu sou limitada, não sou uma teóloga, uma grande teóloga, uma estudiosa. Então, eu me limito, né? Com isso, eu sou mais prudente. E também tem, assim, a heresia. A heresia é uma rejeição parcial, tá? É uma rejeição parcial às verdades da fé. Então, por exemplo, é aquela pessoa que, eu creio, eu sou católica, eu creio em várias coisas, mas eu não acredito no purgatório, né? Se você não acredita em uma coisa que Deus disse, então você está dizendo que ele errou naquilo. Então, se você está dizendo que Deus errou, você não acredita em mais nada, porque Deus não erra, né? Então, você está rejeitando toda a sua fé. Então, a heresia também, ela é uma rejeição de algumas ideias, né? Mas ela também é um grande pecado contra a fé. Então, ele fala no livro de heresia formal e material.
Aqui, basicamente a diferença é assim, é a pessoa consentir naquilo, porque, por exemplo, tem coisas que a pessoa vai pensando, eu li um livro que fala em reencarnação, mas é tão interessante, né, não sei o quê, reencarnação, aí a pessoa se vai levando naquilo. Com isso, você negou a religião católica, porque ele nega a ressurreição nega a possibilidade de reencarnação, né? Cristo foi bem explícito nisso. Então, você está negando essa parte, você está sendo herético, mas você não negou a doutrina católica em si, né? Você aderiu a outra meio sem pensar, né? Então, você está consistindo aí numa heresia que é material. Agora, se você diz assim, não, eu realmente acho que está errada a religião católica, que realmente tem reencarnação, aí você está fazendo uma heresia formal e material. É basicamente isso que ele fala, mas depois ele explica direitinho, né? Aí você tem também um indiferentismo religioso, é aquela velha história, não, todas as religiões levam a Deus. Gente, todas as religiões levam a Deus, isso tá. Ninguém que fala isso parou para pensar. Por quê? Como é que uma religião diz uma coisa que é oposta à que a outra diz e a leva para o mesmo lugar? É impossível, né? É impossível. Então, se a doutrina espírita diz uma coisa que é totalmente contrária ao que o catolicismo fala, e assim as outras denominações protestantes, alguém está certo e alguém está errado, né? Mas o indiferentismo é isso. Não, todas as religiões levam a Deus, o importante é o amor, bababá. Então, isso é uma causa de heresia, né? São pessoas heréticas. E não comparecer, e assim, importante também a gente não comparecer a eventos de outras religiões. Por quê, Yumara? Porque quando você comparece a eventos de outras religiões, você está validando aquele aspecto da religião, entendeu? Então, por exemplo, quando você vai para um casamento protestante, você está dizendo que aquela forma, óbvio que algumas igrejas, que a Igreja Católica aceita o matrimônio de algumas igrejas, né? Mas, por exemplo, não é testemunhado por um sacerdote, é testemunhado só por um pastor. Então, esse aspecto, né, você está indo contra, né? Então, você está lá com a sua presença ratificando a doutrina protestante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte. Ilmara, mas, sei lá, vai ser o casamento da minha irmã, né? Eu não posso faltar. Então, você tem que tomar muito cuidado, ser muito discreto, se for, né? Tipo assim, se for só de um amigo e tal, você agradece o convite, manda um presente e tudo, mas se você puder não ir, não vá, né? Mas se for de uma pessoa que é muito importante para você, aí você vai com muito cuidado, muita discrição, diminuir a sua exposição, né, nesse momento que for, e estar muito ciente, né, que você está defendendo a sua fé, porque assim é complicado, né? Quando você vê um católico num evento protestante, aí você, pô, tá, você é como se a presença da pessoa ratificasse, né, aquela crença. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba induzindo as pessoas ao pecado também só com a nossa presença, né? Então tem todo esse contexto, tá bom? E outra coisa, uma causa grande de muitas vezes apostasia ou heresia. Agora eu puxo a sardinha para a nossa brasa das mães, tá? Os filhos são uma grande causa de apostasia e heresia das mães. Por quê? Um exemplo prático. O filho casa e se separa. E casa com outra pessoa, vive em segunda união. A mãe, assim, eu conheço algumas mães que fizeram isso, né? Mas isso é uma coisa muito antiga da igreja, é muito retrógrado, né? Que bom, assim, precisa atualizar isso na igreja, de aceitar que as pessoas se separem e casem com outras, né? Então, com isso, essa mãe, ela tá sendo herética, né? Ela tá rejeitando parcialmente a fé dela por conta do filho. E muitos e outros casos, né, que para ficarem bem com os filhos, as mães negam sua fé, né, para que consigam conviver bem com os filhos. Então, esse é um assunto muito delicado, a gente tem que tomar muito cuidado, né, rezar muito pelos nossos filhos, mas estar muito vigilante, porque a gente não pode apostatar,
né? Imagina se Santa Mônica apostata, né, ou se torna herética por conta do filho Santo Agostinho e não reza por ele. Hoje nós teríamos perdido dois grandes santos da Igreja Católica, né? Que loucura não seria? Então, por conta de uma mãe que não apostatou, que não foi herética, o filho se converteu. Então, na nossa vida, no nosso futuro, se isso se apresentar para nós, que nós sejamos essa mãe. Óbvio que vai ser um sofrimento muito grande, né, para qualquer mãe, mas que nós não percamos de vista o principal, né, que é o nosso amor a Deus. Em relação à esperança, um ato de esperança é o culto a Deus, interior e exterior, né? Eu tanto fazer as minhas orações internas, né? E também externas, né? Está processando, está manifestando a minha fé. Então, assim, adorar a Deus e esperar em Deus. Então, tem dois pecados que se relacionam à esperança, que é a presunção e o desespero. A presunção é espera-se tudo de Deus, esquecendo nossa parte. Então, isso aqui é um pensamento que puxa muito também para a doutrina da predestinação, né, dos protestantes, né, que as pessoas elas já são salvas, né, independente do que elas fizerem, Deus já salvou. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? É aquela pessoa que, não importa o que o fulano é, a misericórdia de Deus é maior. Não, não importa o que eu faça, Deus me ama, Deus é misericordioso. Então, assim, igualmente a misericórdia de Deus é a sua justiça, né? A gente não pode esquecer disso, né? Então, igual a sua misericórdia e a sua justiça, que são infinitas, que a gente não consegue ponderar, né? Então, Deus fará tudo para a nossa salvação. E como disse Santo Agostinho, Deus nos criou sem nós, mas ele não nos salvará sem nós. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, o que é que acontece? A pessoa começa a se expor mais ao perigo, ou até mesmo nem corrige mais, né? Os maus hábitos da vida, os pecados, tá? Então, a pessoa se expõe ao perigo, né? Muitas vezes relacionado à modéstia, muitas vezes pecados relacionados à sensualidade, né, de ficar se expondo ao erotismo, né, a conteúdos impróprios, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não pode esquecer da nossa parte. E o contrário, e o oposto disso, né, o outro extremo é o pecado do desespero, que é achar que a misericórdia de Deus é pequena, ou que eu sou tão pecador que a misericórdia de Deus se apequena. Então, isso também é um grande pecado, né? Então, eu não vou voltar para a igreja, não. Eu tô há 20 anos sem me confessar. Não vou me confessar mais, não, porque não tem como mais Deus me perdoar. É tanto pecado que eu não consigo mais. Não, gente, isso é um pecado de desesperança, tá? É esperar pouco de Deus. Então, aqui o principal representante é Judas, né? O pecado principal de Judas, quando você olha o contexto todo, foi a desesperança. Ele achou que pelo fato de ter entregado o Filho de Deus, matado o Filho de Deus, ele não seria digno de perdão. Aí você diz assim, poxa, o mar ele tem até, assim, né? Se você parar para pensar, foi realmente complicado, né? Mas a misericórdia de Deus é maior, né? Então, se ele se arrepende daquilo, né? Se ele se arrepende do que ele fez e pede perdão a Deus, isso ele seria perdoado, né? Ele seria perdoado. Então, assim, é esperar muito de Deus, fazer a nossa parte e esperar muito de Deus. E a caridade, né? Amar a Deus porque é bom e amável. Quando a gente fala lá do pecado original, que eu falei para vocês, o arrependimento, né? E quando a gente for falar de confissão, é um dos motivos principais de a gente pecar e se arrepender, não é por medo de ir para o inferno, ou de querer ser um bom católico, mas na verdade é por amor, né? O que a gente não deve querer pecar é para não ofender a Deus. O que o pecado faz? Ele nos afasta e ofende a Deus. Então, assim, nós não queremos ofender quem nós amamos.
Então, amar a Deus porque ele é bom e amável, né? Por tudo que fez, por tudo que é, por ele mesmo, né? Amar a Deus por ele mesmo, por ele existir, né? Então, o amor reside na vontade, não nas emoções. Teve uma pessoa que uma vez eu falando sobre isso, que a gente tinha que amar a Deus em primeiro, né? Deus sempre em primeiro. E a pessoa disse assim: Olha, infelizmente eu não sinto isso. Eu amo muito mais os meus filhos do que a Deus. Então, assim, o que a pessoa quis me dizer, na verdade, né, é que ela tem sentimentos mais profundos e fortes pelos filhos, né? Isso é compreensível, né? Mas o nosso amor maior, obviamente, deve ser a Deus. E eu comecei a pensar como é que eu poderia explicar isso para ela, né? Então, por exemplo, é só a gente tentar voltar um pouco, né? Então, quem fez os nossos filhos, né? Quem nos deu os nossos filhos? Deus. Então, ele é mais digno de amor por ter feito os nossos filhos do que os nossos filhos. Entendeu? Porque ele nos deu os nossos filhos. E voltando mais um pouquinho, quem me fez? Então foi Deus. Então ele é muito mais digno de amor do que a mim mesmo, né? Do que o tal do amor próprio, né? Então, se você voltar racionalmente, é fácil você entender por que que você deve amar a Deus primeiro. Isso eu tô falando racionalmente, né? Porque ele é verdadeiro, porque ele é a bondade, porque ele é o amor, porque ele é a justiça, ele é a misericórdia, ele é a fonte de todo bem, ele é a fonte de toda a criação, ele é a fonte de tudo. Então, racionalmente, é por isso que eu devo amá-lo primeiro, né? Então, eu amo a Deus primeiro, e esse amor, ele transborda e vai para as outras coisas, né? Para as outras pessoas, no caso. Então, por exemplo, eu amo meus filhos porque eu amo mais a Deus, e amo aos meus filhos porque Deus os ama e Deus os fez, né? Muito mais do que eu amo porque são meus filhos, entendeu? Então, quando você coloca as coisas nessa hierarquia, tá vendo como a gente ama muito mais quando a gente ama a Deus primeiro, né? Então, eu amo meu marido porque eu amo a Deus, Deus o fez meu marido, e eu amo por conta disso, né? Então, com isso, o nosso amor, ele fica sem medidas, né? Ele fica muito fácil de ser explicado, porque o amor é sacrifício e não sentimento, né? Então, assim, eu consigo entender melhor o conceito de amor quando eu coloco as coisas em no seu lugarzinho certo, né? Então, aqui, ó, amamos o próximo por amor a Deus e desejar a salvação apesar de tudo, né? Por isso que quando a gente ama a Deus primeiro, é fácil também, é fácil, que eu digo assim, né? Entender e se esforçar para a gente amar também os inimigos, amar também as pessoas que fazem coisas ruins, né? Por amor a Deus, né? Então, assim, quando eu entendo isso, leio isso racionalmente, eu vou ordenando os meus sentimentos para que eu também possa sentir, né? Então, assim, quando essa pessoa me diz assim, ah, eu amo muito mais meus filhos do que a Deus, ela se referiu aos sentimentos. Tudo tudo bem aos sentimentos, né? Mas a gente deve ordenar os nossos sentimentos também na hierarquia para amar a Deus. Então, primeiro a gente vai fazer isso, né? Pelo nosso raciocínio, pela nossa razão. Ai, Mara, mas eu não estou enganando a Deus, mentindo? Não, você não está, né? Porque você está crendo, aceitando a verdade, né? E direcionando, você está reordenando os seus afetos para Deus, né? Então, no primeiro momento, pode, ai, tô amando em êxtase. Não, pode ser que não, nem aconteça isso, né? Mas racionalmente você tem que querer. Aí entra a frase do querer, né? Eu quero querer amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus vai te dar graça. Lembra que essas virtudes teologais, elas são infundidas por Deus lá no batismo, e depois elas vão crescendo, né? Elas vão aprimorando ao longo da vida, né? Então a gente vai com o nosso esforço racional pedindo a Deus que nos dê mais amor por ele, tá bom? E pecados contra a caridade, a gente tem omissão, né? Omitir-se quando deveria fazer um ato de caridade,
por exemplo, perdoar, né? Lembra que eu falei aqui atrás, ó, amamos o próximo por amor a Deus, desejamos a salvação, né? Então, assim, quando você nega o seu perdão para o outro, você também está deixando de amá-lo, né? Então, isso está sendo também uma falta de caridade para com Deus, né? Porque eu amo o outro por meio de Deus. Então, assim, eu amar os outros é uma manifestação também do meu amor por Deus. Então, quando eu não perdoo, eu tô sendo omissa, né? Então, ódio a Deus e ao próximo. Desejar o mal e sentir prazer com a desgraça alheia, né? Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo do Lula, né? Então, eu dei essa aula que há 3, 4 anos atrás, ainda está o mesmo exemplo, né? Engraçado. Então, assim, por exemplo, você não deve odiar o Lula, né? Você deve o quê? Saber o que ele fez, saber que ele não é o melhor político, né? Para resolver os problemas das pessoas, mas ódio você não deve ter, né? Como as pessoas nutrem o ódio, pelo Bolsonaro, pelo, sei lá, Justin Trudeau, seja lá quem for. A gente não deve odiar essas pessoas. Racionalmente, a gente não deve fazer isso, né? E sentimentalmente também, ordenar também os nossos sentimentos, isso não está certo. E não esqueçamos, né? Cristo derramou seu sangue pelo Lula também, né? Então a gente deve rezar mais pela conversão dele do que outra coisa, né? Desejar a salvação para ele, né? E outro pecado também contra a caridade é a tibieza, que é o quê? É a preguiça espiritual, né? É o desprezo pela oração ou sacramento. Não, eu não preciso rezar, porque Deus sabe que eu amo ele e ele me ama e tá tudo bem, não preciso fazer nada. Gente, não é assim nem com as relações humanas, né? Se a gente fizer isso com o nosso casamento, em pouco tempo ele se acaba, né? E também com a nossa relação com Deus não deve ser, né? Então, isso é um pecado contra a caridade, né? A questão da tibieza, né? Que é desprezar mesmo a oração, os sacramentos. Não preciso comungar, não preciso confessar. E a pessoa vai levando assim, essa preguiça mesmo de sair do canto, né? De fazer as coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa preguiça espiritual, tá? Então, superstição e sacrilégio. Não é fácil perder a fé se praticarmos atos e vivermos a fé, tá? Mas cuidado com as companhias. Piores são os cultos e sutis. Eu acho que esses lá tem algumas coisinhas erradas, mas eu vou corrigindo aqui para vocês. É só de ortografia. Como eu falei para vocês, se a gente mantiver a nossa fé viva, a gente não precisa se preocupar. Se eu estou fazendo o primeiro mandamento, eu tenho que ver se eu estou cumprindo e tal. Quando a gente vai fazendo nossos atos de fé, vai praticando segundo as normas da igreja, né? Vai buscando, a gente mantém a nossa fé, né? Então nós vamos alimentando a nossa fé e a gente não precisa tanto se preocupar, né? E cuidado com as companhias que eu falo, é que, por exemplo, às vezes você tem um amigo que é um ateu, que é um agnóstico, que é de outra religião, e aquela pessoa, ela lhe encanta, né? Ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa que é muito bem educada, né? Então, com isso, você vai passando a admirar aquela pessoa e vai se levando, né? Vai se deixando levar por essas companhias, né? Então, muito cuidado com isso também, tá? E, como eu já tinha falado antes, né, evitar livros anticatólicos, né? Livros que critiquem muito a Igreja Católica, que demonstrem. Óbvio que a Igreja Católica, como os membros da Igreja, são dignos de crítica, óbvio, né? Muitos papas ruins, padres que não foram bem formados, seminários que não dão uma boa formação, óbvio que tem, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com essa leitura, né, para que ela também não nos leve a diminuir o nosso amor a Deus. Então, pecados de superstição e sacrilégio. Sacrilégio, maltratar pessoas, lugares ou coisas sagradas. Então, isso aqui, no caso, a gente é mais fácil entender com lugares sagrados, o pessoal picha a igreja, né? Então, assim, dá pedra,
esse tipo de coisa. E coisas sagradas, né? Por exemplo, uma imagem, né? Um altar. Então, essas coisas são profanadas, né? Então, isso é um pecado de sacrilégio, é contra o primeiro mandamento, né? Então, como acontece? Aí eu falei, né, para vocês, ações feministas, destruindo igrejas, realmente isso aí tem acontecido muito, infelizmente. E também tem outro pecado, né, de superstição, né, que você atribui a pessoas ou coisas poderes que só pertencem a Deus. Acreditar em adivinhos, espíritos e poderes sobrenaturais. Então, assim, vamos deixar algumas coisas claras aqui, tá? Por exemplo, se a pessoa lê a Bíblia assim, tá aqui a Bíblia, então eu vou folhear aqui, pá, caiu aqui nesse versículo. Não sei, amarás o Senhor teu Deus enfim, você lê alguma passagem da Bíblia e você, se eu não fizer isso aqui hoje, eu vou, sei lá, quebrar a perna, eu não vou ficar bem, eu tenho que seguir isso aqui. Você está dando à Bíblia você está cometendo o pecado de superstição, porque você está tratando a palavra de Deus como se essa frase fosse ter um poder na sua vida que, na verdade, quem tem é Deus, né? Então, tem muita gente que trata a própria Bíblia com superstição, que acha que se não cumprir aquela frase naquele dia, vai acontecer uma coisa ruim. E, na verdade, assim, vai acontecer uma coisa ruim se Deus permitir que aconteça, né? Não é aquela frase que você leu, entendeu? Então, tem muita gente que fica muito supersticioso, né, em relação a isso. As próprias coisas que não deveria ter, né? Então, cartomante, o próprio horóscopo, quando você acha que o seu signo vai determinar, né, como vai ser a sua vida. Então, assim, isso é uma coisa que só Deus sabe, né? Não é o signo. Espíritos, gente, o único espírito que você vai ter contato aqui é com o espírito demoníaco, tá? Porque as pessoas não voltam, né? As pessoas vão, lembra? Ou as pessoas vão para o purgatório, ou as pessoas vão para o céu. Ninguém fica vagando por aqui, tá bom? Então, quem ficar vagando por aqui, você já sabe que não é uma coisa boa, né? Com certeza é alguma coisa demoníaca, tá? Enfim, e outros poderes sobrenaturais, que só pertencem a Deus. Então, isso é uma superstição. Se eu deixar minha chinela virada, minha mãe vai morrer. Não, sua mãe vai morrer se Deus quiser que ela morra, né? Não é a chinela virada, né? O pessoal do interior que vai matar sua mãe, né? Então fique tranquilo. Então, amar é muito mais que não pecar. Então, assim, quando você fala assim, Ilmara, eu vou bater, né? Vou fechar os 10 mandamentos, pronto, amo a Deus. Na verdade, quando a gente está em estado de graça, a gente parou de ofender a Deus, na verdade, né? Nossa luta tem sido até então parar de ofender a Deus. Mas quando é que a gente começa a amar a Deus de fato, né? Quando é que a gente começa a amar a Deus de fato? Então, com as obras de misericórdia corporais, né? Então, visitar e cuidar dos enfermos, dar e comer a quem tem fome, dar pousada, vestir os nus, redimir os cativos e enterrar os mortos. São obras de misericórdia corporais, tá? Obras de misericórdia espirituais. Ensinar a quem não sabe, dar bom conselho, corrigir a quem erra, perdoar as injúrias, consolar o triste, sofrer com paciência os defeitos do próximo e rogar a Deus pelos vivos e mortos. Tá vendo? Então, quando eu falo, gente, vamos rezar pelas pessoas, a gente está fazendo o quê? As obras de misericórdia espirituais, né? Os nossos atos caritativos, né? Obras de misericórdia corporais. Então, com tudo isso, a gente vai estar amando a Deus verdadeiramente, né? E esse trecho também é muito bonito e é que serve muito para nós mães, né? Visitar e cuidar dos enfermos, dar de comer a quem tem fome, dar pousada e vestir os nus. Isso aqui é exatamente o que nós fazemos com os nossos filhos, né? Então, nós cuidamos deles doentes, nós damos de comer, damos abrigo, vestimos, né? Então, o fato de ser mães, né, de ter filhos, ele faz com que nós
também exerçamos, né, as obras de misericórdia corporais. Até nisso Deus nos dá de presente, né, para fazer com que nós o amemos, né? Então, quando a gente ama, cuida dos nossos filhos, nós estamos amando a Deus, né? Vestindo, limpando o bumbum, né? Cuidando deles nas febres, tudo isso é amando a Deus. Então, isso, quando a gente passar por esses momentos de dificuldade com os nossos filhos e tudo, a gente lembrar, poxa, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou amando a Deus, né? Por amor a Deus. E o segundo mandamento, eu só errei o númerozinho lá em cima. Então, o seu nome é santo. Não tomarás o nome de Deus em vão. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo. Também a Virgem Maria e de todos os santos. Isso aqui é o catecismo da igreja, né? Especifica direitinho, nos ajuda a compreender melhor. Então, falta de respeito. Às vezes, para desafogar os sentimentos, a gente fala, né? Não, pelo amor de Deus, garanto por Deus, né? Nossa Senhora. Então, assim, não são pecados mortais, né? São pecados veniais, porque muitas vezes a gente fala assim, nem perceber, né? Às vezes é só um hábito que a gente tem, né? Mas pode ser mortal se levar o filho a desrespeitar a Deus. Então, se eu passo o dia falando, menino, pelo amor de Deus, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz aquilo, Nossa Senhora, não sei o quê. Então, se um filho nosso começar a desrespeitar, né, brincar com o nome de Deus, né, porque nós falamos em momentos que não tem a devida reverência, né, aí sim pode ser um pecado mortal. Então, assim, vamos procurar substituir, né, vamos falar realmente quando a gente quiser falar com reverência, né, mas substituir algumas interjeições por outras palavras, né, isso aí é um exercício, né, que a gente vai praticando, tá? Jurar por Deus é pecado? Não é pecado se tiver razão suficiente, verdade estrita e um juramento promissório, né? E o que é isso, Yumara? É assim, é ser bom, útil e possível, né? Então, por exemplo, diante, se diante do meu marido, né, alguém, por exemplo, levanta um falso contra mim, eu digo assim, meu amor, eu juro por Deus que eu não fiz isso que essa pessoa está dizendo, né? Então é um motivo bom, né, que ter a confiança do meu marido é útil, né, porque vai estar me livrando de uma calúnia, por exemplo, e é possível jurar por Deus, né? Porque é uma situação que eu tenho como provar, é uma coisa possível, né? Não é uma coisa assim louca ou improvável. Enfim, aí ele especifica um pouco melhor. Mas é isso. Existem situações que você pode fazer um juramento por Deus, né? Mas que tenha uma razão suficiente, né? Você também não vai jurar, eu juro por Deus que eu lavei a louça, né? Não tem por que dizer também por isso, né? Uma razão, um motivo mais banal. Então, para coisas sérias, a gente pode sim utilizar, né? Do juramento. Obedecendo, né? Óbvio, a esses critérios. Diferença entre juramento e voto. O juramento, você jura aos homens e voto a Deus. Então, você tem um voto privado, né? Por exemplo, ir a determinada igreja para agradecer pela saúde, né? Ou alguma promessa, alguma coisa assim, né? E um voto público é perante representante oficial da igreja. Isso aqui são geralmente os votos que fazem, por exemplo, os que se tornam irmãos, né, de comunidade, né, comunidade religiosa, eles fazem voto de pobreza, castidade e obediência. É como se fosse assim, eles fazem os votos, né? Eles vão ser religiosos, viver em comunidade religiosa e depois eles vão discernir, por exemplo, os homens se vão para o sacerdócio, né? As mulheres continuam como freiras, né? Então, freiras, monges ou irmãs, né? O sacerdote religioso. Bendizeis e não amaldiçoais. Amaldiçoar significa desejar o mal a uma pessoa, lugar ou coisa. Geralmente vem da ira, impaciência ou ódio.
Deus te mande para o inferno. Aí é um pecado venial, né? Assim, se for no momento da raiva, que Deus lhe leve para o inferno, não sei o quê. Você não parou para pensar naquilo. Então, pode ser um pecado venial, né? Se for num momento de destempero que você não parou para pensar. Óbvio que se você parou para pensar, vai ser um pecado mortal, tá? Se o mal que desejamos é grave e o desejamos a sério, aí sim é um pecado mortal, como eu falei para vocês, né? Então, animais e coisas têm valor inferior por não terem alma, então não chega a ser pecado. Se, cachorro maldito, vai para o inferno, cachorro maldito. Isso aí, eles não têm valor, eles não têm alma, né? Então, assim, não chega nem a ser pecado. Aí o pessoal da defesa dos animais ia me matar nessa hora, né? Mas, assim, você não vai ficar amaldiçoando também um cachorro, né? Não tem motivo, né? Mas, enfim, mas não é pecado nem venial, tá bom? Então, formar retamente as consciências dos filhos. Não dizer que é pecado aquilo que não é, tá bom? Então, muito cuidado também em relação a isso, né? Então, se ele diz assim, maldito cachorro, menino, não fala isso, que isso é pecado. Às vezes só a palavra maldito, né, já diz que é pecado. Não, isso não é pecado. Então, a gente tem que saber o que é pecado e o que não é para falar, né? Então, por exemplo, se no momento de raiva ele diz uma coisa ruim, provavelmente, provavelmente, né, aquilo é só um pecado venial, ele não parou para pensar, principalmente as crianças, mesmo depois dos 7 anos, né, ainda precisam amadurecer o controle das emoções, né? Então, a gente saber o que é o que não é o pecado mortal para orientar. E o venial, né, a gente também, óbvio que a gente vai combater, né? E o que fazer para honrar o nome de Deus? Honrar o nome de Deus sempre que tenhamos que fazer, né? Então, nas missas, ajoelhando, fazendo a vênia quando se fala, né? Fazendo a reverência. Uma discreta reverência sempre que se pronuncia ou ouve o nome de Jesus. Então, a gente tem que se acostumar a fazer, né? Então, toda vez que fala o nome de Jesus, uma discreta reverência. Não precisa você, né, abaixar e tudo, mas toda vez que falar o nome de Jesus, você, no seu coração, você fazer a reverência, né? Em um movimentozinho rápido de cabeça, né? E reparação. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, toda vez que você vê que o nome de Jesus está sendo falado num contexto inapropriado, né, que não está sendo honrado, você sempre falar, se você puder expressar, bem, mas se você não puder falar, em pensamentos você vai falar, louvado seja Deus, louvado seja o seu santo nome, louvado seja o nome de Jesus, né? Então, em procissões, a gente participar de procissões, peregrinações, tudo isso é honrar o nome de Deus, tá? E por que ir à missa aos domingos? Aí é que a gente entra lá no terceiro mandamento, né? Que haja um dia do Senhor é uma consequência lógica da lei natural. Ou seja, reconhecer a nossa dependência e agradecer sua bondade. Os judeus, eles usavam o sétimo dia da semana, que era o sabá, né? Então, a pregação era a pregação para a vinda do Messias. A igreja primitiva determinou o domingo, né? A lei, e com isso, a lei litúrgica caducou. E por que, Ilmara, que a igreja primitiva mudou isso para o domingo? Né? Porque Jesus, ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo, né? No nascimento da igreja. Então, com isso, o domingo se tornou o dia sagrado, né? Porque, assim, o sábado era para esperar o Messias, né? Mas ele veio e ressuscitou no domingo. Então, foi uma coisa natural que a igreja primitiva elegeu o domingo como o dia sagrado, né? Então, e também lá em Gênesis, né? Então, descansou no sétimo dia, então o sétimo dia ficou como o domingo, né? Então, descanso eterno do homem em Deus. Então, o domingo ficou como dia de culto a Deus e também descanso do homem, o descanso do homem em Deus, né? O momento de ficar com a sua família, né? De cultivar hábitos que glorifiquem o Senhor, né? Dentro da nossa família.
E, sobretudo, como é que a gente faz isso? Qual é a maior forma de honra e glória a Deus? É assistindo o sacrifício da missa, né? O ato de culto perfeito que Jesus nos deu para que, como ele, pudéssemos oferecer a Deus a honra adequada, tá? Então, não existe momento onde a gente possa honrar mais a Deus, né? Amar mais a Deus do que no sacrifício da missa, porque o próprio Cristo nos ensinou, né? Então, a Eucaristia Dominical fundamenta toda a prática cristã. Quem falta deliberadamente comete pecado grave. Ai, Mara, faltar a missa de domingo é pecado grave? É pecado grave, né? Com isso você precisa, obviamente, confessar, nem não pode comungar se você não tiver confessado antes, tá? E o Mara, e o que é o faltar deliberadamente, né? É você, eu posso ir à missa e não vou, né? Então, por exemplo, se você mora numa cidade, né, onde não tem a missa no domingo, ou tem domingo sim, domingo não, e a próxima cidade é muito distante, você não tem como, né? Então, isso está justificado, você não consegue se deslocar para ir, né? Ou se de repente você se planejou para ir na missa naquele domingo, naquele horário, né? E aconteceu uma coisa, um imprevisto muito grande que você não teve como contornar e não tem outro horário de missa para ir, né? Você não faltou deliberadamente, né? Então aconteceu uma coisa que você não conseguiu ir, tá? Então, por motivo de doença, né? Seus filhos estão doentes, você não tem como de repente se revezar com o marido para ir à missa, você está cuidando deles, isso é um motivo justificado, né? Na verdade, é até uma obra de caridade você está cuidando dos seus, né? Então, tem que ter assim, você tem que poder e ter a vontade de não ir, né? Então, aí você está cometendo um pecado grave. Preguiça, não tô afim de hoje, ou não, marquei de jantar com os amigos. Não, poxa, primeiro lugar é a missa, né? Depois você se organiza o resto do seu dia para fazer outras coisas, né? Ai, Mar, é muito difícil ir à missa, é muito complicado. Quando a gente não tem o hábito, realmente é. Mas assim, como é que a gente faz para ter o hábito de ir à missa? Botando na nossa cabeça que o domingo a prioridade é a missa. Se você pensar primeiro no horário que você vai à missa no domingo, as outras coisas você vai ajustar, né? Você vai colocar em volta da missa, né? Por isso que é tão importante a parte racional, né? Ilmara, mas eu tô tranquila hoje, não vou à missa não, tá tudo bem e tal. Não, e quando eu tô sofrendo, aí sim eu vou à missa. Não, não é assim, né? Então a gente tem que eleger a missa como o grande, a coisa principal que você vai fazer no domingo. Eu vou para a missa na São Michael, 10 horas da manhã. Pronto, eu vou organizar meu dia para que as coisas aconteçam e eu vá para a missa às 10 da manhã. Depois eu posso fazer qualquer outra coisa, entendeu? Então é assim que a gente consegue ir à missa. Não é assim, pode ser que eu vá tal hora, talvez eu vá tal hora, aí as coisas infelizmente não funcionam, né? A gente acaba se sabotando e não consegue. Quando a gente elege como objetivo principal, pronto, domingo eu vou à missa, acabou, né? Aí com isso você consegue se organizar, tá bom? Então, assim, realmente passa mais pela cabeça, né? Pela nossa vontade. E pedir a Deus, poxa, meu Deus, me ajuda aí a missa, né? Pedir muito a Deus, se organizar, fazer o sacrifício e pedir a Deus, né? Para que Ele nos ajude aí. O anjo da guarda também ajuda muito, gente, ajuda muito. O anjo da guarda me ajuda aí a missa, né? E ele vai dar um jeitinho e vai te ajudar. Então, santificarás o dia do Senhor. Como? Santificando o resto do dia. Então, aos domingos e outros dias festivos de preceito, os fiéis abstenham-se de trabalhos e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus. A alegria própria do dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia ou o devido repouso do corpo e do espírito. Então, até isso, a nossa Santa Igreja cuida da gente, né? Tá dizendo assim, ó, você não vai trabalhar o tempo todo, né? Você tem que ter um dia de você ficar em casa, ficar mais tranquilo, descansar um pouco, né? Então você tem que ter esse momento para você, né? Então a igreja sabe da necessidade do seu corpo também, da sua alma e obviamente do seu corpo.
Então, a gente tem que estar sempre atento para que o nosso domingo não se torne um domingo só burocrático, né? Eu vou fazer as pendências da semana, eu vou fazer tudo no domingo. Então, assim, a gente tem que se vigiar, né, o tempo todo, para estar com a nossa família, né, para ir à missa, se a gente precisar visitar alguém, né, que é uma obra de misericórdia, né? Mas é isso, a gente tem que ficar atento também, tá? Faz bem para nossa alma, né, e para o nosso corpo. E será um grande sacrifício ir à missa? Aí você bota aqui na ponta do lápis, olha a cabecinha trabalhando, ó. Um dia em 7 dias. Na verdade, ó, 24 horas em 144 horas. 1 hora de missa em 160 horas. Então, é 0,5% da semana, né? Então, quando você bota em números, é assim, dá vergonha, a gente se constrange. Poxa, como é que eu não consigo ir para a missa no domingo, né? Mas é isso. Então, racionalmente, a gente tem que entender, né? E observações, a gente tem que assistir a missa inteira, né? Não oferecer a Deus algo incompleto. Então, assim, a gente tem que se policiar para estar também pontualmente, né? E sair quando a missa terminar. Para a gente oferecer tudo, aquela hora, né, preciosa a Deus. E não se pode satisfazer esse dever seguindo a missa pela televisão ou calçada da igreja, tá? Isso aí não vale. E observações: devemos estar presentes fisicamente e mentalmente, né, concentrados, né, no santo sacrifício da missa. Distrações voluntárias: dormir intencionalmente, falta de atenção nas partes principais, elas podem até ser pecado mortal, né? Então, assim, acho dificilmente alguém vai dormir intencionalmente, né, na missa, né? Mas, enfim. E distrações menores, né? Faltas de atenção, elas são pecados veniais. Então, assim, vamos tentar nos distrair menos, né? Deixar o celular ligado. Se o pensamento vai longe, traz o pensamento de volta, né? Se concentra ali no que está acontecendo, né? Às vezes isso acontece mais fácil aqui, porque algumas partes eu não entendo, né? De algumas partes da homilia, né? Enfim. Eu não entendo literalmente todas as palavras, né? Às vezes o pensamento voa, né? Então, para impedir que isso aconteça, o que é que eu procuro fazer antes, né? Eu procuro ler o evangelho do dia, as leituras, porque aí o padre vai falando e eu vou me concentrando, eu vou lembrando, né, da história, né, das palavras do evangelho, e aquilo vai me ajudando a concentrar. Então, às vezes eu perdi o foco e tal, mas aí você tenta voltar, né? E distrações involuntárias. E Mara, em relação aos nossos filhos, que a gente fica prestando atenção. Isso não é pecado, tá bom? Então, se a gente está cuidando dos nossos filhos, está prestando atenção neles, o que eles estão fazendo, a gente não vai conseguir prestar atenção mesmo, né? E Nosso Senhor sabe disso, né? Ai, Mara, eu vou para a missa e não consigo prestar atenção em nada. Essa missa, Deus sabe. Às vezes, essa missa que você vai não presta atenção em nada, às vezes vale mais do que a missa que a pessoa está 100% lá, porque você está se dedicando, né? Você tá dando o seu melhor, né, para Deus naquele momento, mesmo sem prestar atenção, tá? Então, os filhos, a distração com os filhos não é pecado, né? Na verdade, é fonte de misericórdia, tá? Então, observações. Prestar à sua família e vizinhos o tempo e cuidados difíceis de prestar na semana. Então, assim, ou ligar mais para a família, né? Tentar visitar uns amigos que estão mais precisados, dar mais um apoio a um amigo, enfim, usar também o domingo para isso, né? Evitar trabalhar desnecessariamente por 3 ou 4 horas seria, por exemplo, pecado mortal. Então, por exemplo, eu não tenho o que fazer, eu trabalhei durante a semana, aí eu quero adiantar isso daqui. Então, vou pegar o domingo e vou adiantar. Você tinha necessidade de fazer isso? No domingo? Não, não tem necessidade. E até mesmo para a gente conversando com o nosso marido, poxa, você precisa fazer isso hoje, né? Não pode fazer isso outro dia da semana para a gente ficar aqui com a nossa família e tudo, né? Então tá atento a isso, né? Não usar o domingo para adiantar as coisas, enfim, para a gente não desvirtuar, né, o nosso dia, né? Então é um dia de reflexão,
de silêncio, de cultura, de meditação, né? Transformar um clima de domingo. Assim, se você prestar atenção, o clima de domingo que Deus quer é um clima de domingo da família em casa, né? Então, você tá com os filhos ali, ou vendo um jogo, com as crianças, jogando alguma coisa ali com as crianças, né? Ensinando para eles, né? Convivendo, tendo refeições, preparando refeições juntos, indo à missa, né? Então, assim, é um domingo em família, né? Deus quer de nós um domingo em família. No fundo, né? Então, se feito com temperança e caridade, então é permitido fazê-lo aos domingos, né? Ele dá mais ou menos isso aqui como regra, né? Então, se você faz com temperança e amor, é permitido fazer aos domingos, né? Então, por exemplo, se eu marco de sair com os amigos, né, para confraternizar, para estar junto, um almoço, né, dividir, compartilhar a vida, né, de maneira saudável, com bons amigos, né? É isso que Deus quer do nosso domingo, né? Então, dúvidas, eu passei 9 minutinhos. As minhas já foram todas esclarecidas. Olha aí, que glória a Deus. Maravilha. Deus é misericordioso, nos ajuda a falar as dúvidas. Verdade mesmo. Amei, amei. Oh, que coisa boa, Lu. Deixa eu ver aqui o que tu escreveste. É verdade, a igreja é muito completa. Minha amiga, olha o que que a igreja faz pela gente. Ela nos ensina a viver em tudo, né? Nos mínimos detalhes, né? Da gente tirar um dia de domingo para a gente dedicar a nossa família. Quantas e quantas famílias não se desfazem, quantos e quantos filhos não crescem com o pai, assim, emocionalmente ausente, porque não tem um dia na semana, né, que as pessoas se reúnem. O que que a igreja faz pela gente, né? Poxa, né? Nesse dia você vai parar, né? E às vezes é nesse dia que tantas coisas acontecem, a convivência na família, né, com os amigos e tudo. Então, é perfeito, Verdade mesmo. é Eu ainda, perfeito. nas minhas orações, eu peço a Deus que aqueles que, né, dizem, né, que são católicos, que eles possam conhecer realmente a beleza, né, do que é estar na igreja, do que é a igreja e ser igreja, né? Pois é, tu colocou aqui a missa em relação aos filhos, né? Então é isso, não Eu tinha essa dúvida. Eu ficava assim, meu Deus, porque às vezes eu levava a Eva, não via homilia, não ouvia as leituras, e era mais olhando, né? E aí eu falava, meu Deus, será que valeu hoje, Senhor? Porque eu não ouvi nada. a gente tem uma expressãozinha assim. Hoje foi aquela missa que eu não sei nem qual é o evangelho, qual foi o evangelho. É Porque assim, verdade. o evangelho é o principal, né? É a leitura, óbvio que é o principal. O padre vai falar do evangelho. Como é que você sai da missa sem fazer o evangelho, sem saber o evangelho? Acontece quando você é mãe e tá correndo atrás do menino, né? E tá tentando ali. Então, assim, Mas, várias vezes eu ia pra missa, meu Deus do céu. mas você Louvado deu uma seja dica Deus. boa aí também, né? Mamãe, por que eu não posso falar? Peraí, Eva. Oi, Evinha linda. Beijo da tia. É, tá aqui com dificuldade para dormir. Oh, meu Sim, Deus. Ilmara, mas o que você estava falando foi uma dica boa também, em relação que, às vezes, na questão do entender o inglês ou não, algumas palavras, mesmo nós com os filhos, a gente já pode fazer isso em casa, porque a gente não sabe se chegando lá a gente vai conseguir ouvir as leituras e o evangelho ou não, né? Pois é, exato. Independente de entender ou não. Então, assim, para mim ainda, entender requer minha atenção, entendeu? Eu tenho que estar prestando atenção, concentrada para eu conseguir entender Mas comigo também, a mesma coisa. o que é. Então, assim, às vezes é difícil. Então, eu dou uma olhadinha rápida, às vezes no carro, eu faço a leitura e vejo, né, para já ficar ligada, né, para me ajudar lá na hora, né? Então, eu faço muito isso, me antecipar um pouquinho, né, para eu poder aproveitar melhor, me ajudar mais. Mas em relação a isso, Deus é
misericordioso, olha para nós com muito carinho, com muito amor, pelo fato de nós levarmos, né, os nossos filhos, né, fazermos esse esforço, É né? Então, verdade. Tem uma fique coisa que você falou que foi sobre a gente ter cuidado com as leituras que não são da igreja, não é da nossa doutrina, da nossa fé, daquilo que a gente vive. Para mim foi um grande alívio, porque desde criança minha mãe não permitia essas coisas, sabe? E, assim, chegou um certo período que eu comecei a fazer o curso técnico, e lá eu acho que a coordenação, não sei se eram professores, parece que tinha alguém que era protestante. E eles levaram para a sala aquela bibliazinha azulzinha, que antes tinha lugares que às vezes distribuía nas escolas. Eu esqueci o sei. nome. E Eu aí sei. eles distribuíram na sala aquilo. Eu fui a É, única que eu não peguei, porque como eu tive esse ensinamento da minha mãe, ensinamento cristão desde criança, minha Bíblia até hoje, para onde eu vou, eu levo. Até hoje. Para onde eu vou, eu levo. E aí eu tinha a minha pequenininha, que foi da primeira Eucaristia, e nisso, quando eles foram para me entregar, aí eu falei, não, eu tô com a minha aqui, eu não preciso não, eu tô com a minha aqui. É desse jeito. não é. E assim, e aqui ele fala livros e tudo, mas a gente tem que tomar cuidado também com podcasts, né, que a gente escuta. Isso, verdade. Então, a gente escuta muito podcast, por exemplo. Às vezes, uma amiga minha vem me falar: Ah, eu assisti um podcast sobre casamento do pastor Fulano de Tal. Eu sei, Aí, sei. aí você já fica nesse pouco cuidado, né? É, Tal. no Não, mas o Brasil, pastor Fulano de Tal é muito bom. Não isso, é. no Brasil, eu não sei o nome dele, mas tem um tal de um pastor agora que ele é jovem e ele tá tendo muitos seguidores. Aí eu só vi uma conhecida minha me mandar um link disso. E ela vai para a igreja, ela é do grupo do dízimo. Aí eu, com amor, falei com ela, porque ela me carregou no colo, né? Eu, criança, ela me carregou no colo. Eu falei, minha irmã, a gente não precisa disso. A gente não precisa É disso, aquela nossa história. igreja é completa, né? O pastor falou muita coisa legal de casamento. Eu tenho milhões de podcasts de padres maravilhosos católicos falando sobre casamento, né? Como você falou, assim, a Isso. nossa igreja já tem, então, assim, por que a gente vai buscar fora? Entendeu? É, com Então, certeza. realmente não tem essa necessidade, né? Então, assim, a É, gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente não tá atento, entendeu? E a pessoa fala coisas e às é, vezes aquilo vai corroendo, né, a nossa alma, vai colocando ideias que não são com boas, né, na certeza. cabeça da É verdade. gente. Basicamente isso. Estou à disposição. Eu já Tá? terminei minha parte. Porque estourando o tempo, aí eu culpo vocês, né, que vocês ficam perguntando e falando, então. Vocês são as culpadas. Tati, já jantou, Tati? A Tati tá. Não, não, eu já jantei, mas eu ainda não terminei de cozinhar. Ah, ainda tá na labuta Ainda da tô, cozinha. ainda tô. Pois tá bom, minha amiga. Pois um abraço muito grande. Para Deus todas. abençoe. Só fazer a oração final. Meu Senhor e meu Deus, dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesse tempo de estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Beijo, boa noite, meninas. Bom final de semana. Tchau, Boa tchau. Boa noite, tchau, noite. tchau. Tchau.